Boa noite e bem-vindos. Agora, tempo do grande debate da investigação Repórter Sábado desta noite. São nossos convidados Cláudia Rosenbusch, é jornalista, autora desta reportagem de investigação, João Paulo Batalha, vice-presidente da Associação Frente Cívica, José Escada, ex-deputado municipal no Sabugal, eleito nas listas do CDS, e ainda o advogado Pedro Proença. Meus senhores, boa noite e bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. Cláudia, começo por ti. És autora desta reportagem de investigação. Pelo que vimos na reportagem, há alguns negócios que levantam dúvidas. O principal, aquele que trata também a peça, é um terreno, a compra de um terreno por parte da autarquia, segundo os dados que temos, por um valor muito acima daquele que seria o normal. Boa noite. Esse é um dos casos que foi tratado então na reportagem, e o que está em causa é o valor desproporcionado relativamente aos valores que se praticam normalmente no concelho, e aqui usar como referência aquilo que é pedido pelas imobiliárias. Nós sabemos muito bem que as imobiliárias pedem valores, o que interessa são os valores que efetivamente são escriturados. Mas aqui poderíamos dizer então que até o trabalho teria sido do perito e o perito é que poderia eventualmente ter feito mal o seu trabalho. O que eu destaco nesta reportagem, o que realmente me salta à vista aqui, é como é que funciona a nossa democracia, especialmente nos concelhos mais pequenos. E este caso para mim é completamente paradigmático. Desde logo tens um dos vereadores da oposição que, quando o contacto, me diz ao telefone: eu tenho família no concelho, eu não queria falar. E eu fiquei espantada, no mínimo, não é, com este tipo de observação, e enviei um e-mail para ver o que é que a pessoa dizia por escrito, se comprometia relativamente a dizer-me, como me disse ao telefone, e o repórter de imagem estava ao meu lado, que efetivamente que não podia falar, que não queria falar, porque tinha família no concelho. Eu pensei, este senhor é a oposição. E então eu enviei-lhe um e-mail e depois na resposta já me diz que não tem qualquer familiar que possa ser, tanto quanto sei, minimamente prejudicado com os assuntos em apreço. O que é diferente, dizer isto é diferente do que me disse ao telefone, que eu não quero falar com receio de eventualmente poder ser prejudicado. Eu depois devo dizer que este senhor de que estamos a falar, Paulo Leitão Batista, o vereador também da oposição, a quem eu perguntei para que é que serve então de facto a oposição, é do Partido Socialista. Sim, é ex-diretor nacional do CEF, foi aliás o último diretor nacional do CEF, e é coordenador superior da Polícia Judiciária fora do ativo. E, portanto, isto leva-me a pensar, de facto, como é que funciona a nossa democracia, e então nestes locais mais pequenos, não é? Aliás, a outra questão que eu gostava aqui de frisar é também a comunicação social a tratar os assuntos aqui dos pequenos concelhos. Isto parece quase gato escondido, com o rabo de fora. Quando o jornal Cinquinas, que recusou a publicação do artigo em que um ex-presidente de Câmara escrevia uma carta aberta ao presidente de Câmara atual relativamente àquilo que considerava ser um absurdo do valor em que foi comprado o terreno então da polémica, que é tratado na reportagem. E a resposta do autarca e do diretor do jornal, eu até digo que é com 1 minuto de diferença. Por acaso eu agora estava aqui a ver, não é? Foram ambos no dia 5 de fevereiro às 22h57. Recebi a resposta do diretor do jornal a dizer que não há qualquer interferência do Presidente de Câmara, e do Presidente de Câmara a dizer que não tem a virtualidade de interferir com os órgãos de comunicação social. Olha, a reportagem ainda não tinha ido para o ar e já havia um jornal a dizer que o vereador do Chega do Sabugal inventa atos ilícitos do presidente da autarquia. Isto é uma notícia. E que depois cita o presidente de Câmara, diz que, inclusivamente, também cita o Ministério Público dizendo que isto se insere nas políticas do partido de André Ventura de construir factos políticos. Depois diz que o presidente da Câmara confirma tudo isto. Portanto, se
Acho que estamos completamente esclarecidos sobre a forma como funciona a democracia nos pequenos concelhos. E isto é o que eu destaco, mais do que as questões que foram entregues ao Ministério Público e que podem dar acusação ou podem dar arquivamento. A questão do... Há aqui uma coisa também muito interessante nesta notícia que diz qual é o problema de haver contratos com o pai do Presidente se já antes o pai do Presidente prestava serviço à Câmara. Sim, senhor, podia prestar serviço à Câmara. Agora, a diferença é que neste momento o pai, o filho é Presidente de Câmara e antes tinha sido vereador, e o que está aqui em causa é tentar perceber se teve de alguma forma intervenção na contratação do pai, e em alguns casos, uns são de concurso público, mas muitos outros são, e aliás a maioria são ajustes diretos, não é? E portanto se isto não tem relevância noticiosa, então não sei, de facto, então se calhar não percebo nada de jornalismo e de interesse público. Vamos aproveitar, temos connosco também esta noite José Escada, ex-deputado municipal do Sabugal, eleito nas listas do CDS. Obrigado também por estares connosco. Porquê que há esta dificuldade, nomeadamente, há aqui, a Cláudia levanta a questão da comunicação social, mas vamos por partes. Vamos começar pela oposição, neste caso pelo vereador do Partido Socialista. Normalmente a oposição serve para escrutinar o Executivo. Esse escrutínio não é feito no Sabugal? Em primeiro lugar, muito boa noite e obrigado por esta oportunidade. Sim, efetivamente, hoje, conforme disse a Cláudia, todo o processo democrático está inquinado nestes territórios de baixa densidade, porque todo o processo eleitoral e toda a forma de governo se baseia numa concepção do legislador que tem já 50 anos. O país mudou muito, mudou do ponto de vista demográfico e de ocupação do território, e o que é um facto é que hoje o nosso sistema eleitoral está desajustado, é disfuncional. E é disfuncional em toda a sua cadeia. E, portanto, em toda a cadeia que vai desde a Assembleia de Freguesia, Presidente de Junta, Variação e Assembleia Municipal e Presidente da Assembleia Municipal. Portanto, toda esta cadeia é uma cadeia que tem um papel fiscalizador muito limitado. Pronto, esse caso concreto que foca é um problema dos pequenos, dos meios muito pequenos, porque as pessoas ou têm o primo, ou têm o familiar que está empregado na Câmara, porque a Câmara é o grande empregador, as pessoas têm algum receio de questionar e de colocar, portanto, em causa determinadas... E, portanto, o que funciona é o boato e as pessoas não dão a cara. Portanto, agora, admira-me que um vereador, com a responsabilidade que tenha tido esse posicionamento, porque quem vai para a política tem que assumir atos de coragem, não é? E não pode, digamos, refugiar-se nessa possibilidade de estar, digamos, a intrometer-se em qualquer relação, não é? Em qualquer relação. Não, primeiro só condeno. Agora, se me permitir, eu gostava de fundamentar esta minha afirmação, que é o facto de o papel fiscalizador em toda a cadeia estar muito limitado nestes territórios de baixa densidade. Se me der a oportunidade agora, senão falei mais tarde. Ou seja, o que está a querer dizer é que há um problema na forma como, neste caso, as autarquias estão organizadas para poder haver esse poder fiscalizador, e isso se adensa mais nas autarquias mais pequenas. Exatamente. É isso? Porque a base da democracia, vamos lá ver, começa logo pela concorrência. Tem que haver concorrência. Não tem possibilidade de escolha, a democracia fica logo maniatada. E depois tem que haver possibilidades de confronto, de dialética, de questionamento nos vários níveis, não é? Vamos começar pelas juntas de freguesia. As juntas de freguesia no Sabugal são, como acho que foi dito, temos 30 freguesias com uma média de habitantes por freguesia de cerca de 376. Temos 28 freguesias de pequena dimensão, a que podemos chamar microfreguesias, embora a designação não seja oficial, que têm uma média de eleitores abaixo de 300. Temos 28, destas 28 freguesias, 7 têm menos de 500 e 18 menos de 200. E depois temos duas pequenas freguesias que têm uma média de 1000. Ou seja, a base democrática é muito pouco sólida, porque é muito difícil, na maioria das freguesias, formar uma lista, quanto mais duas. E, portanto, o sistema
para já, por lista partidária, é um problema desajustado. Acho que devíamos nos aproximar rapidamente do sistema de eleição em plenário, que é muito mais democrático e que se ajusta mais à ocupação do território. Por outro lado, como as listas que se formam são maioritariamente do PSD e são listas únicas... E a autarquia também é do PSD. É do PSD, tem logo ali uma antena na autarquia anos. que lhe facilita depois a votação para a Câmara. Depois, este problema das microfreguesias transplanta-se também para a Assembleia de Freguesia. Porquê? Porque os 30 presidentes de junta têm assento por inerência na Assembleia. A Assembleia tem 61 membros. Se retirarmos um membro, que é o Presidente da Assembleia, que supostamente, e eu utilizo o termo supostamente, com objetividade e com alguma malandrice, digamos assim, se retirarmos o Presidente, que supostamente é independente, fica a paridade entre membros eleitos e membros não eleitos. Ou seja, temos metade da Assembleia que são Presidentes de Junta que estão a fiscalizar orçamentos que têm implicação nas suas... estão a fiscalizar, em causa própria. Portanto, há aqui um conflito de interesses. Por outro lado, há a tendência para votar em bloco, porque nenhum Presidente de Junta quer ficar associado a uma posição negativa, porque pode prejudicar os seus fregueses. Portanto, a capacidade de escrutínio e de fiscalização de um Parlamento nestas circunstâncias é muito diminuto, porque a Assembleia é quase um conselho de Presidente de Junta, não é? E, portanto, em vez de ser um órgão que, digamos, questiona, um órgão que fiscaliza, é quase um órgão de consenso. Aliás, os votos contra são muito raros, não é? Nas Assembleias. Se assomarmos a isto um Presidente da Assembleia Municipal, como é o caso do Sabugal, que tem uma visão muito restritiva da Assembleia, que acha que a Assembleia só se deve debruçar sobre questões estritas da lei, e, portanto, se uma determinada matéria não é obrigatório ir à Assembleia, não deve ir, e este é o posicionamento que toma, então está o quadro de completa impunidade implantado e de autocracia do poder instalado. Pedro, deixa-me só dizer que nós convidámos quer o Presidente da Câmara, que agradeceu, mas disse que já tinha compromissos e que não está presente, e disse que já me esclareceu todas as dúvidas também por escrito, e também convidei o Presidente da Assembleia Municipal, o professor Manuel Meirinho, não é? Que não me respondeu sequer. Mas deixe-me só finalizar com este aspecto. De facto, esta história dos terrenos é um caso paradigmático. Porquê? Porque é que o assunto não foi à aprovação da Assembleia? Porque não atingiu o limite dos 820 mil euros. Agora, é inadmissível que um Presidente da Assembleia, perante tudo o que se passou no Conselho, uma carta aberta de uma pessoa reconhecida no meio, um ex-Presidente da Câmara, todo o clima do atice que estava criado de suspeição, o Presidente da Assembleia, que tem o poder de fixar a agenda, e é um poder enorme, e é o único prudente aqui, regulador no meio disto tudo, não tenha tido a iniciativa de introduzir o tema na ordem do dia, porque é diferente na ordem do dia do que antes da ordem do dia. João Paulo Batalha, vice-presidente da Associação Frente Cívica, está também connosco. João Paulo, esta questão dos meios pequenos e o facto de a Câmara Municipal ser um dos principais empregadores daquela zona dificulta muito também este escrutínio? Boa noite. Dificulta ou impossibilita, de facto, a Câmara, quer no seu papel de maior empregador, quer no seu papel, que também o terá de um dos maiores, se não o maior, contratador de serviços ao tecido económico privado do Conselho e da região, tem um poder gigantesco para boicotar o escrutínio, para amedrontar as pessoas, para amedrontar os próprios eleitos da oposição. Quer dizer, eu fazendo aqui algum humor negro, se a generalidade das pessoas tem medo de afrontar o Presidente da Câmara, numa lógica de democracia representativa, era quase fatal que pelo menos um vereador também tivesse. Está a representar esse eleitorado que é muito generalizado em concelhos pequenos. É óbvio que um membro eleito, gosta ou não gosta, custe-lhe muito ou não lhe custe nada, tem que ter a coragem de exercer o mandato e fazer o seu papel. E, portanto, obviamente, uma posição destas de um vereador da oposição desabafar a uma jornalista que tem família e tem medo. Não é desabafar, João Paulo Pessoa. Ele não me conhecia de lado nenhum, foi a primeira vez que eu falei com ele. Foi mesmo. Disse-me aquilo em on. Em on, pronto.
Apesar de depois por escrito não teve coragem de... Mas por escrito, isso é uma arte antiga da comunicação política, que é a negação que não nega. Ele não diz propriamente... Sim, não teve coragem. Diz que, eu até anotei a citação, nos assuntos em apreço a família não poderia ser prejudicada. Pode ser prejudicada por muitos outros assuntos. Na venda do terreno não poderia, mas pelo seu familiar a falar sobre isso, eventualmente poderia. E de facto, portanto, este é o clima social. O clima institucional é o que explicou aqui o engenheiro José Escada. Só esta questão dos membros por inerência é um desequilíbrio gigantesco em muitos municípios. Eu confesso que não tinha conhecimento de um em que, por conjugação entre a pouca população, portanto é um concelho pouco populoso, significa que a Assembleia Municipal não tem muitos membros. E depois tem muitas freguesias em que o número de membros não eleitos numa Assembleia Democrática é tão grande como o número de membros eleitos. Isto é absurdo. E depois temos um presidente da Assembleia Municipal, que é, aliás, um cientista político, um politólogo, com trabalho feito também sobre o poder local, e que não sabe o que é ser presidente de uma Assembleia. Porque nós vemos nas eleições autárquicas a fotografia do candidato à presidência da Câmara e a fotografia do candidato à presidência da Assembleia. Há uma diferença. O candidato à Câmara, por lei, é o primeiro da lista mais votada. O presidente da Assembleia Municipal não é o primeiro de lista mais votada nenhuma. É eleito pelos seus pares. E a primeira missão de um presidente de qualquer Assembleia Democrática, local, nacional, europeia, o que for, é zelar e afirmar as prerrogativas dessa Assembleia, nomeadamente as prerrogativas de fiscalização. Se o presidente dessa Assembleia, que devia responder aos membros da Assembleia, porque foram eles que o elegeram, está lá para dizer que a Assembleia não tem que trabalhar, então obrigadinho, quer dizer, a última instituição de controlo, que já é frágil por definição, eleitoral, institucional, legal, liderada desta maneira, não estamos a falar de obstáculos ao escrutínio, estamos a falar de sabotagem institucional, jurídica e de liderança particular. E o resultado depois são estas promiscuidades de negócios em que aqui o que salta à vista é, de facto, ao mesmo tempo, ou na mesma, em negociações paralelas, a Câmara está a comprar um terreno brutalmente inflacionado e a família do Presidente está a comprar aos mesmos proprietários um terreno a preço de saldo. Muito bem.